Nosso bate-papo agora, como eu disse, né, será sobre exaustão. Me diz uma coisa, você tem aquela sensação, né, de que está mais cansado, né, ou cansada aí do que alguns anos atrás? Eu tenho essa sensação, viu? Acho que com o passar dos anos a gente tem ficado mais cansado. Pois é. Saiba que pesquisas recentes mostram que 80% dos brasileiros tiveram algum nível aí, né, de síndrome de burnout, seja, né, exaustão emocional devido aí ao estresse e pressão profissional, tá bom? Para quem não sabe, né, o termo burnout significa queima, esgotamento, ou seja, chegar no limite mesmo para que não sobre nada. E sabia que chegar à exaustão pode ser porque nós nos tornamos perfeccionistas demais? Pois é, no Brasil, para vocês terem uma ideia, 3 a cada 10 aí pessoas, né, com quem a gente conversa sobre o assunto já teve essa sensação aí de esgotamento. E para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, que é psicóloga e também criadora de conteúdo, né? A Mariana Baroni. Ela tem esse trabalho, né, nas redes sociais, justamente lá que eu encontrei esse tema aí para a gente falar de exaustão e perfeccionismo. Então, por isso eu convidei a Mariana aqui em Varginha para participar comigo. Mariana, muito bem-vinda aqui ao Fala Minas e desde já, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, Lúcia. Que alegria estar aqui, poder compartilhar sobre isso. Eu acho que é um tema, assim, que a gente precisa conversar, né? Muitas pessoas chegando na clínica, falando, eu tô muito cansada, mas eu não sei porquê. E como a nossa mente impacta nisso, né? Então, trazer essas dicas aqui no jornal hoje é muito especial. E aí me fala uma coisa, né? Quando a gente fala de burnout, né, que é um termo em inglês, que traduzindo é exaustão, a gente vem e traz o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele vai levar a gente à exaustão? Então, Lúcia, uma das características mais em comum aí que a gente vê nos traços de personalidade de pessoas que passaram por essa exaustão emocional é justamente que elas são pessoas muito perfeccionistas. O que é basicamente perfeccionismo? São pessoas que colocam altas médias, altos níveis de desempenho para si mesmos, né? E elas se cobram muito, de forma muito irreal, até porque essas metas, elas são quase desumanas. Então, quando a gente vai pensar no perfeccionismo, a gente tem 2 tipos, tá? O perfeccionismo mais adaptativo, que é aquele perfeccionismo assim, eu tenho altos padrões para mim mesma, mas eu consigo ser flexível para aceitar quando eu dei o meu melhor, mas os resultados não saíram da forma que eu queria. Mas aí a gente vai para um outro lado, que é um perfeccionismo que a psicologia chama de mal adaptativo. E aí a gente está falando de um perfeccionismo que é extremamente rígido nesse padrão de se eu não faço as coisas nesse nível absurdo, as coisas não estão boas e isso significa que eu sou inútil, que eu sou incapaz. E isso vai gerando muitas crenças em nós. E aí quando a gente fala, né, a gente está falando, claro, no trabalho, mas isso impacta muito na vida pessoal, na vida social dessa pessoa perfeccionista, né? Sim. Total. Hoje a gente tem, obviamente, né, em várias áreas o perfeccionismo aí, inclusive se a gente joga isso, por exemplo, num relacionamento, cobrando isso do nosso parceiro ou da nossa parceira, colocando metas desumanas para eles, é como se ninguém atendesse esse padrão. Então é muito difícil também na área social, na área profissional, a gente tem muitas coisas aí que dá para falar do perfeccionismo. Quando a gente fala de síndrome de burnout, né, quais são as profissões, que áreas, né, que a gente tem analisado aí que estão chegando a um máximo de exaustão? Lúcia, nas últimas pesquisas, as maiores áreas assim que eu observo, né, e que foram constatadas foram as áreas de saúde, em especial a enfermagem, né, que são profissionais ali que estão de frente no hospital, enfim, e também na área de educação, professores, acadêmicos, enfim. Mas eu posso dizer, e aí é uma conclusão pessoal minha, que pessoas que estão trabalhando nas redes sociais, em especial nessa área do marketing, criadores de conteúdo, que estão muito... Embora hoje toda profissão, né, a gente entra lá no Instagram, todo mundo tem que falar do seu trabalho. São conteúdos muito rápidos, né? Então as pessoas elas estão muito rápidas, tem que criar, nunca é suficiente. Então acho que daqui a uns anos a gente já vai ter mais impactos disso. Mas, por enquanto, saúde e educação seguem aí no ranking. E eu achei muito legal você trazer essa questão das redes sociais, né? Porque existe, né,
um esgotamento da própria rede social, né? A gente, às vezes, ao invés da gente descansar, tá ali estressado, cansado do trabalho, principalmente no fim da semana, a gente já trabalhou muito, a gente já se cobrou muito, a gente vai descansar mexendo no celular e comparando vidas e, ai, fulano, olha aqui, queria ser fulana, que trabalha como influencer, que tem horário livre, mas você acabou de dizer, né, que às vezes esses geradores de conteúdo, criadores de conteúdo, influencers, estão ficando muito esgotados também pela cobrança, né, pelo imediatismo. Sim, em especial pela enxurrada de informações. São muitas informações. Eu não vou conseguir trazer os números exatos, mas aproximadamente de, sei lá, 50 mil WhatsApps são enviados por minuto no Brasil. É surreal. Então, assim, o acesso, muitos e-mails, muitos posts que a gente está inserido, isso tem até um nomezinho assim que a gente usa na psicologia, que é a carga cognitiva. Né? Então é como se fosse um copinho aqui de água, né? O nosso cérebro. Vai acumulando. Quanto mais informação a gente consome, mais o acúmulo dela, até que chega uma hora que a gente transborda. Então isso gera sim uma exaustão mental, né, na gente. E o que a gente pode fazer para lidar, para deixar a vida mais leve, fugir um pouco desse perfeccionismo e tentar viver um pouco a vida fora trabalho também, né? Porque tem muita gente que confunde trabalho com vida social, com vida, né? E aí? Sim, total. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, em especial quando a gente está num momento de exaustão, é o que é importante para mim? Será que o meu valor está atrelado só àquilo que eu produzo, àquilo que eu faço? Então, entender o que são os seus valores, aquilo que queima no seu coração, aquilo que é importante para ti, que te traz vida. Não só o trabalho, que eu sei que o trabalho ocupa uma área importante, né? Em especial na vida de pessoas que têm essa vocação profissional muito latente. Mas para além do trabalho, você precisa de pausas durante o seu dia. Hoje eu estava até conversando com um psiquiatra, ele falando assim, tira um minutinho, né? Fala para os pacientes tirar um minutinho do dia e olhar verde. Olhar uma planta, dar uma respirada, que isso ajuda o seu cérebro a processar o teu dia. Caminhadas, então assim, beleza, você pode ser aí um trabalhador excelente, uma trabalhadora excelente, mas tenha pausas intencionais no seu dia. Olhe, contemple, aprenda a contemplar o seu dia. Eu falava, eu já passei por uma crise de burnout, foi muito difícil para mim. E eu lembro que na época eu não conseguia parar nem para comer. Chegava assim, passava o dia, eu saía na janela, já tá à noite. E eu não via o dia passar. Então assim, tenha pausas, esteja consciente do seu dia. Eu acho que esse é um ponto importante. E a gente sempre traz alguns especialistas aqui também, que falam justamente essa questão da gente viver o presente. O passado já passou. O futuro ainda é incerto, a gente, né? Tem muita gente que faz o hoje pensando no amanhã e esquece de viver o hoje. Esse contemplar o verde, contemplar alguma coisa, seria justamente isso. Olha, deixa eu parar, deixa eu ver aqui, eu vou olhar para esse copo de água. Olha, um copo de água, Exato. né? E vou tirar um momento para analisar o que está ao meu redor presencialmente, né? No presente. Exato. Hoje a psicologia fala que um dos pilares para a nossa saúde mental é estar ancorado no nosso momento presente. Não é nem no futuro e nem no passado. Óbvio que a gente tem a capacidade de fazer isso, que é muito legal do ser humano, mas se a gente perde o nosso momento presente, a gente perde coisas muito especiais, mesmo que pequenas, né? Assim, coisinhas do nosso dia a dia, mas a gente perde esse brilho, né, de viver. Então, assim, para não entrar numa exaustão mental, se conecte com o teu momento presente, tenha pausas no seu dia, desliga o celular, tá? Checa quanto tempo que eu tô gastando no celular, o que isso tem causado na minha mente, nas minhas emoções. E aí eu já te pergunto, né? Às vezes eu não tô vivendo essa exaustão, mas conheço alguém muito próximo ali, algum amigo, um irmão, algum familiar, né? Que eu tô analisando, falando, nossa, aquela pessoa vai ter um piripaque, traduzindo, né, pro mineirês aqui, vai ter um pico de estresse, pico de estresse, vai entrar em colapso. Como que eu posso fazer para ajudar de uma forma com que aquela pessoa não entre naquela, né, no nível de exaustão na hora que eu for abordá-la? Sim, então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a síndrome do burnout, que é um pouco mais profundo do que apenas um estresse, tá? A gente está falando aqui de um estresse crônico devido ao trabalho, o que é bem mais profundo, tá? É uma carga de estresse que ela acontece assim
no intervalo de tempo muito maior do que apenas um estresse. Tanto é que ela é considerada uma doença diante da Organização Mundial da Saúde. Exato, né? já passou a ser considerada, assim, recente, mas sim. Sim. E aí, o que acontece? Antes da gente chegar nesse quadro de burnout, existem alguns sinais que a pessoa próxima pode dar, que a gente pode observar do tipo, muita irritabilidade. Tem uma característica do burnout, Lúcia, que eu acho muito forte, que é a despersonalização. Você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, como ela tá irritada, como ela tá insensível. Ela traz essa despersonalização como se ela fosse uma pessoa diferente. Ela fica quase irreconhecível. Quase alienada, assim. É quase irreconhecível. Então, assim, crises de irritabilidade, de estresse, assim, muito contínuos. A pessoa se sente mais exausta do que ela era anteriormente. E isso tem muito a ver com o trabalho ou com o ambiente do trabalho. O burnout, ele geralmente acontece por duas formas. Ou a pessoa não sabe manejar ali, né, os estressores do trabalho internamente, ou são estressores externos, né? Esse aqui a gente controla, o interno. E os externos? Os externos é mais difícil porque tem muito a ver com a organização, a forma como os líderes, os CEOs, coordenam ali as suas empresas, tá? Enfim, então observar se a pessoa está muito irritada, se ela está se sentindo muito exausta, se ela tem muitas crises de angústia, de choro, não estou reconhecendo mais essa pessoa. Eu sinto que ela está muito focada no trabalho, mas ela vive frustrada, como se o que ela fizesse não fosse suficiente. Eu acho que talvez ali até a questão da saúde, às vezes a pessoa está doente com muita frequência, porque tem alguma coisa errada, perfeito. Ela não deve estar se alimentando bem, isso, né? E aí vai dar sinal no corpo, no nosso corpo também, mas né? Tem uma relação totalmente direta entre estresse e a nossa saúde física e imunidade. O estresse em doses muito altas e crônicas abaixa a nossa imunidade, traz muita dor de cabeça, tensão muscular. Então, assim, tem muita coisa, né? Uma coisa muito ampla pra gente ir observando. E aí, pra gente aqui, né, você já deu algumas das dicas, né, de viver de forma mais leve, mas quais seriam algumas que você fala, olha, isso é essencial, né, principalmente para aquela pessoa que está se identificando no que a gente está falando, eu tô irritada, eu tô... O que essa pessoa tem que fazer a partir de agora? Sim. É um processo complexo para dicas tão fáceis, né, Lúcia? Mas eu acho que o primeiro processo, e óbvio que me ajudou, eu até falei anteriormente que eu passei por um processo de burnout, a terapia, né? E eu, né, puxando aqui já para minha profissão, não puxando, mas assim, né? Mas já falando da importância mesmo. Foi um divisor na minha vida. Então, assim, se conhecer os seus valores, aprender técnicas que te tragam para esse momento presente, do tipo, você não precisa se cobrar tanto. Por que você está esperando esse nível tão extremo de você? Então, assim, lidar melhor com a sua autocobrança, lembrar que você é humana, que você tem as suas limitações, fazer coisinhas que você ama no seu dia a dia. Então, por exemplo, estou trabalhando demais, estou aqui, nossa, eu estou muito exausta. Dá uma pausa, vai ali tomar um café. A gente vive nessa pressa, só que essa pressa ela tem sido desumana com a gente. Constante. Mariana, eu quero agradecer o nosso bate-papo. Fala quando é leve, passa muito rápido. Muito obrigada, já fica um convite para a gente trazer um outro assunto para a gente falar aqui, viu? Eu que agradeço, Lúcia, foi um prazer estar com vocês. Olha, gente, então fica de olho aí, viu? Se você está vivendo uma vida muito agitada, fica de olho aí para viver uma vida mais leve, tá? Porque a gente está nesse mundo aqui de passagem, né? Então vamos curtir esse momento presente, vamos curtir com calma. A Mariana falou, ele faz uma pausa no seu café, no seu dia, né? No seu trabalho, vai beber um café, mas aprecie o café. Não engula o café, não queime a boca com ele, não, aprecie. Vai, tá quente, sopra um pouquinho, sente o cheiro do café, aprecie aquele momento para depois voltar para solucionar aquele problema que você tem no trabalho ali, que eu tenho certeza que a solução vai vir de forma mais rápida, tá bom?